Fala família, bom dia meu povo. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Sola Gratia. Eu, Edson Barros, meu irmão Marcos Maciel. Paz e graça, galera, tudo bem? E aí, Edson, hoje com quem nós estamos? Hoje nós estamos aqui com a fera da música aqui do estado de Alagoas, Anaur Anjos, está conosco. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, que honra estar aqui nesse podcast Sola Gratia, podcast mais indicado e falado de Arapiraca. Aleluia! Me sinto honrado de conhecer o pastor Edson, Glória. o pastor Marcos, né? Isso. Uma honra para mim. Junto comigo me acompanha toda a minha equipe e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Glória a Deus. O bom é que ele já derramou a unção aqui, né, Marcos? Mais indicado de Sinta-se Arapiraca, consagrado ao pastorado já. Mas, meu irmão, vamos dar início aqui. Quero abrir esse espaço para você falar um pouco da sua história. Eu sei que tem muita gente aqui que lhe conhece, mas a gente tem algumas pessoas também do nosso público que talvez não lhe conheça. Essa é a oportunidade. Fala um pouco da sua história, como você iniciou no evangelho, como você iniciou na música, né? Nesse meio que é tão importante para o cristianismo, os louvores. Eu não sou dotado desse dom, né, Marcos? Mas louva a Deus pela vida de quem é. Então, fale um pouco da sua história para que o nosso público lhe conheça um pouco mais. Então, meu nome é Anaur Anjos, né? Todo mundo pergunta se é nome artístico, mas não é meu nome mesmo. Graças a Deus, Deus já me deu essa graça de nascer com esse nome chamativo. Eu venho de uma linha cristã, nasci num berço evangélico. Meus pais são pastores da Assembleia de Deus, lá em Rondônia. Sou natural de Rondônia, moro aqui em Alagoas tem 6 anos. Então, comecei a cantar com os meus 4 anos de idade, na igreja, Assembleia de Deus. Cantava lá nas crianças, já cantava no playbackzinho e fui seguindo. Com os meus 10 anos, eu fiz uma banda mirim, só de criança. Eu sempre fui muito envolvido na música, sempre gostei de adorar a Deus. Fora os cultos que a gente brincava. E eu sempre profetizei, desde pequeno, que eu iria vivenciar tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Então eu fazia aqueles cultos para multidões. E hoje eu canto para multidões, então o poder de atrair através da palavra, o poder de você acreditar em você, né? Sempre que eu posso, eu ando com os meninos do meu lado e eu sempre falo, a gente vai chegar em lugares altos e nós estamos chegando em lugares altos. Show de bola, graças a Deus. Fica à vontade aí, Edson. Uma pergunta, vamos fazer uma pergunta específica, né? Uhum. A gente já se apresentou, já falou um pouco sobre você. Agora, assim, na música mesmo, eu acho que hoje, quando a gente comecei, durante a semana, eu comecei a falar com algumas pessoas e o pessoal fala, não, eu conheço, já ouvi algum vídeo dele. Assim, a gente começa a se tornar mais profissional. Você falou aí que aos 10 anos você iniciou com essa banda de crianças, na verdade, com 10 anos ainda. Mas, assim, mais profissional. Qual a idade que você iniciou? Quantos anos você está aí, digamos que no mercado, né? No mercado, assim, da música gospel. No mercado eu comecei com os meus 11 anos. 11 anos de idade. 11 anos de idade eu fiz o meu primeiro CD. E eu vim para cá num congresso. Se eu não me engano, teve um congresso no ginásio aqui. E naquela época era muito difícil ter cantor mirim. Então eu era meio que em Rondônia mesmo, eu viajei o estado todinho. E com os meus 11 anos eu gravei o CD Ele Cumprirá. E depois, com os meus 14, eu gravei o outro, que se chama o título Remédio Certo, e depois já veio essa linhagem de plataforma digital, de single, e aí eu já gravei os singles, mas eu canto desde os meus 4 anos, mas profissionalmente falando, desde os meus 11 anos de idade, que eu tô nessa... Ronaldo, eu fiquei até curioso, rapaz. O homem veio de Rondônia, tão longe, né? Longe, norte do país. Veio parar aqui como, homem? Pelo amor de Deus. Eu vim pra cá pra uma agenda, com os meus 11 anos de idade. Meu Deus. Aí eu cantei aqui, hoje é a Debrais, né, o pastor Isaías, mas naquela época era o falecido pastor Isaías também, que me trouxe pra cá, e eu cantei, aí eles gostaram, e eu fiquei vindo. Aí eu venho pra cá desde os meus 11 anos. Eu não surgi agora aqui em Arapiraca. Pra quem me conhece das igrejas, eu sempre cantei na Madureira, sempre vim, acho que eu cantei 4 anos consecutivos no congresso de jovens deles, e tô aí desde essa época. A primeira vez que eu vi o Anaur aqui na cidade de Arapiraca, eu lembro que na faixa de, acho que 5 anos, quando o pastor Isaías assumiu o campo mesmo, uns 5 anos, ali, quando o Samuel Mariano esteve aqui presente
na antiga na igreja que é atrás do terminal rodoviário, né? Ali. O Anaú cantou, rapaz. Pensa no louvor. Lembra até do louvor que ele cantou. Aquele Yeshua. O meu orgulho me tirou do jardim. Tá se declarando. Não, a gente vai atrás, a gente vai, né? Atrás. Eu lembro dessa ocasião, foi uma benção, louvado seja Deus. Então, rapaz, eu sabia que ele não caiu de paraquedas, né? Tem umas pessoas que caem de paraquedas. Justamente, então, muita gente pergunta mesmo. Eu sou muito novo, não presenciei isso não, eu sou muito novo. Muita gente pergunta mesmo, né? Acha que porque hoje, graças a Deus, a gente tem um engajamento muito bom, eu tenho uma equipe muito boa, e eu falo que eu sempre orei para Deus, tudo que eu vivo hoje é abaixo de oração. E eu sempre orei para Deus preparar uma equipe para quando eu estivesse pronto, porque a gente está em constante preparação, constante treinamento. Hoje eu me sinto pronto para viver o que eu estou vivendo, e eu sempre orei, Deus, prepara pessoas que estejam do meu lado na mesma visão, na mesma orientação, na mesma fé, e mesmo eu sou muito aberto para crédito religioso. Então, mesmo que a pessoa não seja cristã, mas acredite em Deus e esteja ali focada em fazer o bem às pessoas, que prepare pessoas capacitadas para estar do meu lado. E Deus capacitou minha banda, hoje nós somos em 11 pessoas, tem equipe do marketing, fotógrafo, tem o Malta aqui, que é o meu diretor de imagem, tem o Guga, que é meu produtor. Então, assim, Deus preparou. Às vezes eu olho e falo, caraca, tudo que eu estou vivendo foi Deus que preparou, mas realmente muita gente olha para mim e acha que eu surgi agora com a Sobrevivi, mas eu sou muito grato a Debrais, pastor Jacques Balbino, pastor Isaías, que foram a porta de entrada, assim, de um boom para mim aqui no estado de Alagoas. Show de bola, né? O cara olha assim, parece novo, né? Mas... Tem 40 anos, né? Não precisa revelar. Não precisa revelar, vamos guardar essa parte. Daqui a pouco o Anel vai dar uma pauta, um louvor. Eu queria ver também o Edson louvando. Não faça isso não, aí você me quebra. Aí você canta uma música cantando e outra pedindo desculpa. Olha, hoje... É isso, não brincando. Não, era justamente isso que eu ia falar. Ainda bem que não é ao vivo, né? Se fosse ao vivo, acho que o pessoal já tava começando a sair da live. Só em falar que eu ia cantar. Mas, Anaú, eu sei que hoje o mundo gospel, ele é uma porta, né? Ele é uma porta muito grande. Essa é a realidade. Quem entra no meio gospel, principalmente os cantores, os compositores, a gente sabe que é uma porta muito grande. Só que hoje também é um lado que está sendo muito bombardeado. Essa é a realidade, porque infelizmente algumas pessoas, a gente tem casos bem recentes e bastante conhecidos, como o do próprio Gessé Aguiar, pessoas que estão entrando no mundo gospel e de repente estão de certa forma se rebelando. Então acho que hoje é muito importante cuidar da imagem em si, de como o cantor ele anda, a maneira que ele fala, a maneira que se porta, como que você olha para isso, né, na sua perspectiva, na sua visão, como você olha para isso e como você tenta se guardar diante, porque assim, qualquer coisa hoje vira uma bomba. Justamente. Infelizmente hoje qualquer coisa vira uma bomba e assim, a gente sabe que levanta e derruba ao mesmo tempo muito rápido. Como que você e a sua equipe, lógico, tenta se guardar para que esse tipo de situação não aconteça com você? Então, eu já sou muito sempre tenho os meus princípios, então eu já sou na linha, né? Como eu vou dizer, meus pais são pastores, então eu sempre fui reservado. Quem me conhece sabe. Muita gente me vê na rede social, mas você não vai me ver com qualquer tipo de pessoa, você não vai ver eu andar com qualquer tipo de pessoa. Às vezes que eu estou muito empolgado com um certo tipo de amizade, eu tenho meus produtores que já olham vamos dar uma afastada, entendeu? Por conta da sua imagem e tal. Porque às vezes é preciso a gente ter alguém que cuide disso. E mesmo tendo, como você citou o Gessé, eu conheço o Gessé, então ele tinha pessoas que... Mas aí já foi algo dele, né? Eu lembro quando nós conversamos, ele falou que iria... Eu até comentei com o Vitor, que é meu amigo, ele iria expor. Cara, não faz isso, né? Pelo fato por mais que ele tenha a orientação sexual dele, que não precisava, né? Se ele já sabia, aí ele saiu do meio gospel, saiu da linhagem cristã. Então é uma coisa assim que você em si, eu falo de mim,
eu falo da minha pessoa, eu mesmo na minha empolgação, eu às vezes me cobro. É um pouco ruim essa vida de artista, por quê? Porque às vezes eu tenho a Naor cantor, a Naor empresa. Então às vezes é preciso você estar em lugares e às vezes eu tô ali trabalhando para minha empresa e as pessoas já acham, poxa, não é o cantor, não sei, mas eu já tenho, eu já avisei meus produtores que eu estaria ali, já avisei meus pastores, a minha liderança, então eu sou muito aberto a isso. Eu hoje não devo satisfação a não ser ao meu público, logicamente, aos meus produtores e ao meu pastor, ao meu líder, que é da Sara Nossa Terra, né? Hoje eu congrego na Sara Nossa Terra, então o Bispo Franco. Então tudo que eu vou fazer hoje, meus bispos sabem, minha produção sabe, mas é muito difícil. Realmente você falou uma coisa que como que a gente concilia, é muito complicado. Que a gente é muito apontado, né? A gente vive hoje numa religiosidade tremenda. Onde você vai, assim, você é lógico, com certeza é bem mais conhecido que eu, mas tive uma experiência esses dias no Bela Compra, a gente fui lá, normalmente eu vou tomar café lá pela manhã. Fazendo merchan aqui do Bela Compra. Bela Compra já, de Elcio Pessoa, é forte, gente boa já quer garantir o café dele, já né? Já garante desconto, né? Já garante. Mas dá não, é. Eu posto direto, posto no da empresa, já de Elcio, que é isso, pelo amor de Deus, vamos falar com o Givanilson, mas agora pelo que ele... Não, é o Givanilson, pelo amor de Deus, vamos ajeitar. Não, mas é sério, eu fui esses dias lá no Bela Compra, tava uma roda de amigos, principalmente o pessoal do mercado imobiliário, fica por lá tendo reuniões. E quando eu entrei, semana passada a gente tinha entrevistado o André Filipe aqui, e o André, no mercado imobiliário de Alagoas, é uma potência. E quando eu entrei lá, os caras falaram, eita, o menino que estava apresentando lá o podcast com o André. Aí eu falei, tá, poxa. Aí, tipo, fala, tudo bom, tudo jóia. Aí você cumprimenta e vai embora. Só que você percebe que você passa a ser olhado de uma maneira diferente. Justamente. Não é mais alguém anônimo. Onde eu você comentei... vai, tem alguém que vai dizer, oxe, o cantor. Justamente. Eu comentei isso com o Malta. Eu fiz o clipe, acho que vocês viram no Instagram, não foi um clipe, foi um cover da minha música Sobrevivi. Hoje ela tá com mais de 150 mil visualizações, muita gente daqui compartilhou. E eu tava andando no shopping, juntamente com a minha família, e daqui a pouco, poxa, tu é o Anaô? Eu falei, sou o Anaô. Aí tirei foto, e no centro recentemente. Aí você para e vê, caraca, realmente tá expandindo, tá ainda mais. E no shopping, aqui no centro, eu andando, aí duas pessoas, poxa, eu vi o seu cover, sua música no Instagram, falou muito comigo, você é o Anaô, né? Eu falei, sou o Anaô, posso tirar foto? Aí você entende, né, o tamanho que você vai sendo divulgado. O peso da responsabilidade. É uma responsabilidade tão grande que, às vezes, Anaô, por ser uma pessoa conhecida, às vezes uma palavra que a pessoa solta já é tido por uma pessoa bruta, ignorante. Às vezes, por estar com pressa, a pessoa olha assim e diz, oxi, eu tô aqui. Eu não sei se vocês viram, tem um vídeo da Maria Massal, ela foi a um jogo do Flamengo lá no Maracanã. Aí o pessoal pedindo para tirar foto com ela e tudo, e ela tirando e tentando subir para o camarote para assistir o jogo. O pessoal tirando, tira uma foto. Aí teve uma página aí, é mais Fuxico Gospel, né? Podia ser Fuxico Gospel. Eu acho que até tem essa. Tem essa página. Né? Mas era uma página que não era essa, mas tipo, tem que cuidar lá, que eles estão atentos. Não, porque a Maria Massal não pode fazer isso, ela não pode porque ela é cristã, ela é evangélica. É um absurdo uma pessoa que louva para Deus ir a um estádio. E assim, você percebe, a crítica é pesada. Demais. Né? O elogio, muitas das vezes, para sair é uma briga. Agora a crítica, meu amigo, é no estralar de dedos. É aquela questão, né? Só vem a pessoa como artista, mas esquece que tem uma vida, tem a questão profissional, tem todas essas áreas que a pessoa vive, tem que conciliar e pensam que a pessoa ali é só o Anaô, o cantor, o Anaô, o compositor Anaô. Não, o Anaô ele tem uma família, justamente. Tem uma filha. E eu falo sempre isso com a minha produção. Às vezes a gente está em reunião do cantor Anaô, da marca Anaoranjos, da minha imagem, do meu produto, e às vezes a gente está como pessoa. Então tem vezes que eu falo, poxa, aqui eu sou o Anaô, então vamos conversar como Anaô, esquece a formalidade. Esquece a formalidade, e é isso. Vamos cantar, né? Solta uma palhinha do seu louvor do Anaô. Ele fez um feat com Samuel Messias, né? Somente. Esse hino chegou pra minha vida no meu pior momento, cara. Foi um momento assim de decisões, um momento onde eu pensei realmente em
em parar. E eu carrego uma frase comigo que os processos, ele é doloroso, né? Nós temos que suportar o processo para chegar no nosso propósito. E o nosso propósito é o que vai definir o nosso destino. A gente precisa suportar o processo para nos levar ao propósito. E o nosso propósito define o destino. E eu estava nessa fase de decidir o meu destino. E foi quando eu pensei em parar, cara, de verdade, assim, Deus, eu não quero isso para mim mais, eu não quero cantar, eu não quero isso. E eu carrego uma frase comigo que é: quem me vê vai desistir de desistir. E as dores que eu passo hoje vai servir de remédio para alguém amanhã. Você que vai assistir isso no YouTube, você que vai nos acompanhar, eu quero dizer para você que as dores que você passa hoje vai servir de remédio para alguém amanhã. Não importa as circunstâncias, não importa a luta que você esteja passando, não deixe de acreditar em você. Deus me fez chorar pra entender o choro de alguém. Todas as vezes que doeu eu aprendi também que quando eu sobrevivo à dor eu posso ser remédio pra alguém. Eu sobrevivi e isso prova que é possível vencer. E quem te vê vai desistir de desistir, porque eu sou prova que Deus existe sim. É só olhar pra mim. E aí eu fiz essa canção quando foi eu e um amigo meu, cantor de Mael Carrara. E eu ficava perguntando pra Deus, será que é isso mesmo? E Deus falava pra mim: você vai sobreviver nesse deserto. E Deus me deu o privilégio de gravar com Samuel Messias. E eu mandei pra ele a canção. Eu falei: cara, você tem coragem de gravar comigo? Aí ele falou: tenho. E aí nós gravamos. Hoje a música, graças a Deus, é a porta de entrada do nosso ministério. Tem outra também que Cassiane lançou tem 2 dias, que aí eu não mudo. Na realidade é o álbum, né? É o nome do álbum. Tive o privilégio de... Show de bola. Não, e essa que você cantou aí, velho, chega me emocionando, porque assim, é lógico, tudo na vida da gente tem um propósito, tem um sentido. Sim. E quando você fala assim de sobreviver, quando você começa a olhar para o passado, começa a lembrar da história, eu acho que muita gente não sabe, mas eu já estive a ponto de tirar minha própria vida, pô. E quando parava assim, estava lá no estado de Minas Gerais na época, e estava afastado do evangelho, e quando eu voltei, eu comecei a entender o projeto de Deus. Deus resgata a gente, e o louvor, ele tem um poder muito grande, véio. Porque você escuta um louvor e de repente ele toca na alma. A mensagem, o ápice da pregação, ela começa a tocar na alma. É por isso que a palavra diz que ela vai na divisão da alma e do espírito. E o louvor, ele tem um poder semelhante, porque ele começa a constranger a gente de uma maneira que você começa a colocar para fora. E é maravilhoso. E essa letra é terrível, Marcos. Rapaz, eu tenho tanta coisa para ouvir. Marcos é compositor, aqui. viu? É mesmo? Marcos é compositor. Poxa, me manda umas músicas que eu Marcos tô precisando. Marcos é tímido. Eu sou tímido. Eu prego, mas sou tímido. Você acredita nisso? É mesmo? E ele tem cara de ser daqueles pregador, daquele de... Rapaz! Receba! E agora os louvores dele é chorão, é chorão. É igual os meus, né? Eu já ouvi umas palhinhas. A galera fala que eu canto pro povo chorar. Não, mas o que é interessante, Anaú, é que Deus nos proporciona momentos. Justamente. Louva a Deus que nós temos essa ideia que nenhum vale é para sempre, nenhum deserto é para sempre. E Deus não nos conduz ao deserto para morrer, não nos conduz ao vale para morrer, mas Ele está nos ensinando de uma forma difícil, de uma forma que nós olhamos assim, às vezes questionamos, porque é difícil não questionar. Nós vivemos uma luta para não questionar, para tentar entender o processo. Verdade. E por isso surgem canções como essa. Eu vi que você compôs com o Dimael. Dimael compositor do Anderson Frei também, né? Sim. Dimael Carrara. Dimael é meu melhor amigo, cara. Ele teve comigo nesse processo da Sobrevivi.
no processo de Eu Não Mudo, cara, ele é incrível. Deus me deu muito network, muita amizade boa. Eu não me aproveito das minhas amizades. Eu acho que Deus deu espaço para cada um. E uma coisa eu carrego comigo, eu não quero ser levantado por ninguém. Quero ser levantado por Deus, eu quero ser levantado pelo meu próprio mérito. E é isso, o Vitor está comigo há 5 anos, e eu sempre disse isso para ele. O dia que você me veio estourar no Brasil inteiro, foi por mérito meu, juntamente com minha equipe, e o próprio Deus que me levantou. Eu não quero surgir de uma gravadora, eu não quero ser estourado por uma gravadora, porque a gravadora te estoura e é momento. E momento passa. E eu quero formalizar minha história. Então eu já estou trilhando minha história, fazendo minha imagem. E, cara, é isso. Eu sempre falo para as pessoas, acredite em você. Sempre carrego isso comigo, que quando todo mundo desacreditou, o Anaor não canta bem, o Anaor não tem futuro, eu falo, eu não absorvi aquilo. Eu falei, cara, eu consigo, eu sei quem eu sou. E graças a Deus hoje eu vejo resultados. E o mais bonito de tudo isso é você ver os testemunhos. É o meu combustível diário, cara. Tem vezes que eu tava lendo antes os comentários e eu mando para minha produção, falo, isso aqui não tem preço. De você ver pessoas no Instagram falando, poxa, essa música falou comigo. Poxa, você tem uma luz que reflete. E eu falo, cara, eu sou tão normal. E às vezes eu chego, um bom dia hoje muda a vida das pessoas. Nós vivemos num cenário depressivo. Então hoje a gente vive num cenário que as pessoas precisam apenas de uma palavra. E eu não preciso vender Deus para dizer quem Deus é. A minha vida tem que refletir Deus. O meu testemunho tem que refletir Deus. Então eu sempre chego nos lugares muito para cima. E às vezes, cara, você tem uma luz que reflete. Eu estava mal e agora eu estou bem. Eu fico muito feliz com isso. Não tem preço essas coisas. Glória a Deus por isso. Maravilhoso, Marcos. Rapaz, o Edson quer deixar eu falar. Marcos fez o dever de casa, Marcos. Eu fui estudar, né? Interessante, eu tava olhando, o Edson falou do Fuxico Gospel. De vez em quando o Fuxico Gospel funciona Eles já me postaram lá. Eles me postaram, mas foi pro bem, não foi pro Fuxico. De vez em quando funciona pro bem. Funciona pro bem. Pra você ter uma ideia, a proporção que hoje o Anaú tá, a gente tá fazendo mexendo do Anaú. Graças a Deus, isso é bom. Vende a marca aí, vende a marca, né? Vende a marca. Pra você ter uma ideia, uma página no Instagram muito grande, Brasil, muito conhecido no Brasil, Assembleano de Valor. Sim. Tava funcionando lá, que a gente tem que olhar essas coisas, né? Eu olhando lá, o Anaô tava lá. Eles postaram o Anaô, Fuxico Gospel, Gazeta de Rondônia. Graças a Deus. Foi buscar a gente em meia hora, eu falei aqui brincando o negócio, não tinha nem sabido que tava tudo. Não, a gente vai atrás. Jesus! Olha, fazendo jornalismo esse menino. Só falta a faculdade, né? Mas é interessante isso, porque, graças a Deus, todas as pessoas postaram e foi uma boa notícia. Algo bom. Às vezes nós estamos, hoje atualmente, né, nós estamos sofrendo muita crítica do nosso meio cristão. A posição atual do Gessé Aguiar, não digo nem a questão da ideologia dele, mas a questão dele sair do meio, né, do nosso meio e para um outro segmento, que para nós é estranho, realmente, sair do mercado cristão. Não vou nem usar o gospel, pelo amor de Deus, eu não gosto tanto do gospel. A indústria cristã, né? Da indústria, sair dessa indústria para cantar músicas seculares. Tudo bem, é a ideia dele, mas eu louvo a Deus, da mesma forma que essas mídias divulgaram o Gessé pela questão dele, foram lá e divulgaram na outra por uma questão boa, tá edificando vidas. E eu acho, hoje, particularmente, eu acho que o mundo ele se escandaliza muito com a nossa posição como cristão. Ele se escandaliza. Demais. Por exemplo, uma posição boa de um cristão não vai para a mídia. Se você se posicionar bem, não vai. For um cristão realmente que edifique, que ajude a transformar vidas, não vai para a mídia. Mas se você escandalizar, o mundo tá aí vendo tudo. Tá todo mundo postando. E eu louvo a Deus que apesar dessas páginas, às vezes, postar uma questão tão que escandaliza as pessoas, foi lá para uma questão boa. E postou. Louvor da Anaú. Eu me surpreendi quando o Assembleano de Valor postou, de verdade. Eu falei, caramba, eu sou muito besta para essas coisas. Porque eu já sofri muito, cara. Eu tô nessa linhagem, como eu vou dizer,
que falam, sumiu o nome, itinerância, né? Eu tô na itinerância desde os meus 11 anos de idade. Então eu já passei tudo, todas as experiências possíveis que tu imaginar com os meus 12 anos. Já tive lugares que eu fui agendado, cheguei lá, não tinha onde ficar, me botaram num quarto cheio de bichos e assim, a gente suportou tudo isso. Já achei por um momento que eu estava no cativeiro. Mas eu entendo hoje que era o processo. Então hoje quando eu chego com a minha banda em grandes hotéis ou grandes eventos, para mim é uma coisa que eu tô vivendo, mas que eu já fui já passei, não sobe mais assim, nunca subiu. Eu já tive um tempo, já subiu. Eu já tive um tempo de querer ser soberbo, quando eu comecei a ter, quando eu voltei da Adebras, que eu cantei na sede, então você tem aquele boomzinho de querer se achar, poxa, agora eu sou o tal. Aí foi quando Deus me... Não, você não é o tal. Não é por aí. O próprio... Fica à vontade. Não, ele falando aí, eu me lembrando. Ontem eu conversava com um amigo, a gente estava numa obra, ele falava o seguinte, que ele falando, né, falando em dinheiro lá, eu disse, rapaz, eu não estou nem criando mais expectativa. Eu tinha 2 pagamentos para receber ontem e não recebi. Mas você quer dinheiro? Eu disse, eu estou nem criando expectativa mais. Eu estou igual Paulo, estou tentando seguir o exemplo do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Filipenses. Ele diz, olha, eu já suportei tudo por Cristo. É isso aí. Por Cristo eu já fui escarnecido, por Cristo eu já fui humilhado, por Cristo eu já apanhei, por Cristo eu já fui aprisionado. Eu sei viver no muito, como também sei viver no pouco. Eu também. Ou seja, a gente precisa compreender essa palavra. Sim. Eu acho que quando a gente se organiza e entende essa mensagem, a gente começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Saber que não importa o quanto a gente tem, mas o que mais importa é o que a gente é. Isso é impressionante, porque assim, a gente começa a olhar o mundo com uma perspectiva diferente. E é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Mas o Marcos falou muito aqui, Anaú. Agora eu tinha uma pergunta, antes de você soltar outra palhinha da outra música, né? Vamos aproveitar. Quando a gente trazer cantor aqui, vamos fazer sempre isso, né? A gente deu uma bola fora com o Cristiano que eu esqueci de pedir para ele trazer. Eu lembrei que ele era pastor, rapaz. Eu esqueci que ele louvava. É porque a pessoa às vezes vive tanto pregando, né? Que eu disse, rapaz, quando o Cristiano chegou aqui, eles disseram para eu dizer para trazer o violão. Mas vamos falar o seguinte, Anaú, quais foram? Acho que se você quiser escolher uma, eu sei que o cristão ele passa por aflições, né? Uhum. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições e tantas que acontecem nas nossas vidas. Mas assim, se você pudesse falar para o público um momento em que você passou, um momento, como posso dizer assim, um momento que marcou a sua história até aqui. É lógico que daqui para frente ainda tem uma boa caminhada aí, que Cristo vai lhe proporcionar, mas até aqui um momento que lhe marcou. Talvez um momento que você tenha dito, não, vou parar, dá mais não. E ali a gente sabe que o parar é do homem, só que o Espírito Santo quando chega, diz, o pensamento é outro, você está enganado, você está doido, menino, não é esse não que você quer não. Mas um momento que tenha marcado a sua história até aqui. Rapaz, deixa eu contar aqui. Não, pô, fica à vontade. Quantas vezes? Você pode falando isso. Bota um fundo musical. O Vitor é desenrolado, né? Rapaz, tu tem que aprender quando for pregar, tu levar a mesma levada aí. Esse é um negócio de timão e pum. O pastor Roberto disse que quando o pregador vai, meu saudoso pastor Roberto, pastor presidente da Assembleia de Deus Missão, ele diz o seguinte, que quando o pregador vai, ele leva ele leva a torcida e o tangedor. O tangedor é aquele que fica tocando e a torcida é aquela que tá lá gritando no fundo, glória, não tá saindo nada. Ela tá, glória. Pra puxar, né? Mas fica à vontade, não, pode falar. Esse Edson, meu Deus do céu. Rapaz, eu acho que eu já passei várias experiências de agenda, de tudo, mas eu acho que a que mais me pegou mesmo foi um momento da empresa, que eu tive logo na pandemia, após a pandemia,
a gente teve um desfalque muito grande de faturamento. E foi quando nós levamos um prejuízo de mais de 150 mil reais. Então, imagina eu com 23 anos, com uma dívida de mais de 150 mil reais, beirando 200 mil reais. E, cara, nesse momento eu falei, Deus, de novo. Até quando eu vou... Já tinha várias provas, mas até quando a gente vai ficar nisso? E foi quando, cara, eu vi as coisas começarem a faltar lá em casa. Hoje eu tô casado há 6 anos, tenho uma filha de 4 anos de idade, Melissa, minha esposa Marta. E eu falo sempre que tudo que eu sou hoje é Deus e ela que segurou na minha mão. Não posso ser ingrato em dizer que foi por mérito meu, mas não. Tudo que eu vivo hoje foi porque ela segurou na minha mão e disse, não, você não vai cair. Porque no meu pior momento, cara, eu olhava para as coisas e falava, meu Deus, eu tô com isso tudo, com essa dívida toda. E eu pensei em desistir. Porque imagina, você faz tudo para Deus e você acha que Deus é obrigado a te dar as coisas. Então eu cantava, Deus vai florescer no seu deserto, Deus vai mudar a sua história. Quem te vê vai desistir de desistir. A minha vida pior do que eu tava, do que as pessoas. E isso eu com dívidas altíssimas. Eu não vou parar, não quero mais, Deus, eu desisto de tudo. E foi quando eu comecei a perguntar para Deus, quando que vou viver a minha promessa? Quando que eu vou... Deus tem promessa na minha vida, que eu vou viajar ao mundo, que pessoas vão ser tocadas pela minha música, que isso, que aquilo. E eu comecei a fazer questionamentos. Deus, isso, aquilo. E foi quando o próprio Espírito Santo, cara, começou a falar comigo, nessa eu não mudo. E eu perguntava para Deus, cadê você? Cadê você, Deus? E Deus começou a falar comigo através dessa canção. E você imagina, você sentado numa mesa, devendo quase 200 mil reais, e o Espírito Santo começar a falar com você. Você pode até não perceber, mas eu estou aqui pertinho de você. Eu estou contemplando toda a sua dor. Eu estou cuidando de tudo. Cada detalhe vou fazer cumprir. E você vai viver, filho, filha, o que eu te prometi. E se você está pensando em desistir, desceu aquela voz e me falou assim: eu não mudo, eu sou o mesmo, eu cuido, eu te protejo, eu cumpro, eu faço, e não há nada que possa impedir o meu agir. Ele tá dizendo pra você: filha, eu tô cuidando, estou te ensinando. Enquanto você ora, estou trabalhando. Se eu fizesse antes, ia te perder. Mas antes de cumprir, tô preparando você. Filha, eu tô zelando, isso é cuidado. Às vezes é preciso eu ficar calado, mas quando eu fizer acontecer, aí você vai entender. Eu não mudo. E aí, cara, eu comecei a chorar em desespero, conversando com o Dimael, e essa canção marcou assim a minha vida, tem marcado a minha história. E eu superei. Eu acho que uma coisa que eu carrego, eu já tive várias fases da minha vida. Já decretei falência na minha empresa por 3 vezes, com dívidas de mais de 300 mil reais. E você olhando pra mim tão novo, você não acredita. Mas eu sobrevivi, cara. E hoje eu acredito muito em Deus. Então, nos meus piores momentos, eu não fui pedir ajuda ao meu pai, não fui pedir ajuda à minha mãe. Eu entrei no meu quarto junto com a minha esposa e falei: Deus, só o Senhor tem poder de agir, só o Senhor tem poder de me enviar novos clientes, me enviar
novas pessoas para a empresa, novos parceiros para a empresa. E de verdade, cara, eu paguei que eu nem... Você fala, caramba, eu paguei tudo isso aqui. Nem senti, mas foi o próprio Deus assim que abre porta onde não tem. Ele que faz. Aquele período da pandemia foi terrível. Foi terrível. E assim, a minha empresa ela não sofreu muito, porque o dinheiro que era passado naquela época ali, ele fomentou muito o comércio imobiliário, a construção civil, ela, assim, entre aspas, continuou. Né? Entre aspas, continuou. Assim, eu não passei, mas eu presenciei muitos amigos meus que fecharam e até hoje não conseguem abrir. Tem pessoas que têm um aluguel aqui no centro de R$10.000 e mensal, R$10.000 e mais R$25.000 de funcionário mensal. E, bicho, passou 3 meses e não dava para voltar mais não, porque além de acumular a dívida, ainda gastou aquilo que tinha de reserva. Então, assim, aquele período foi terrível, mas glória a Deus, porque também nesse período eu ouvi o seu testemunho agora de pessoas que Deus fez com que permanecesse. Também. E eu vi também vários testemunhos de pessoas que iniciaram o negócio no meio da pandemia. Eu vi igrejas abrir a porta durante a pandemia. Eu vi ministérios serem criados, o próprio ministério que eu congrego foi criado durante a pandemia. Enquanto algumas igrejas estavam fechando os cultos, sei nem se eu posso falar isso aqui, misericórdia, mas a gente tava fazendo culto escondido, trancado as portas dentro da igreja. Não faz... Já passou a pandemia, já passou, pode, né? Passar, pode falar. Né? Já passou, mas o careca tá ainda aí no mercado. Não, sério, mas assim, não podia ter culto à noite porque chamava atenção, aí fazia de manhãzinha, logo cedo, e assim, eram as igrejas lotadas. Então, Deus é maravilhoso, e assim, que maravilha. Deus faz a gente passar pelo processo, mas pela manhã... o processo, eu sempre falo isso, né? Que o processo ele nos leva ao propósito. E o propósito define o destino. Então, o destino é a gente que define, não é a igreja. Porque você tem um direcionamento. Eu falo assim, eu já tive, nessa fase que eu tô falando, de pensar em parar, eu tive como que eu vou dizer? Para ir pro secular. Eu até mandei a oportunidade, eu até falei para Vitor. Falei, cara, eu acho que... Eu fiquei, não vou mentir, vou falar assim, de verdade, eu fiquei balançado, financeiramente falando. Porque a proposta foi para você ir para uma grande gravadora, no secular, e aí acabou aqui, me botaram muito dinheiro, cara, você tem uma voz pro sertanejo, vamos, e aí eu liguei pro meu pai, aí meu pai já me deu logo uma correção, não confia no seu Deus, não sei o quê. Então, assim, a oportunidade vem para todos. Agora, basta você querer saber se você quer aquele destino final. E não foi o que eu quis. Assim, por mais balançado que eu fiquei, eu falei, não, isso aqui não vai definir o meu destino. Eu nasci pro gospel e vou ficar no gospel e seja o que Deus quiser. Eu não canto por dinheiro. Então, para mim é indiferente. A proposta foi boa, mas para mim eu canto por almas, eu canto por vidas, eu canto porque eu gosto. Tem vezes que eu invisto nos meus músicos, eu só viajo com banda. Então tem igreja que não consegue manter a nossa turma, mas eu falo, não, eu vou. Né, Vitor? Quantas vezes a gente foi? E só pela misericórdia de Deus, mas eu amo fazer isso, cara. Eu amo viver isso. Às vezes foi só pelo cuscuz com ovo, né, Vitor? Às vezes, nem o cuscuz, né? Às vezes nem o cuscuz com ovo sai. Às vezes o pastor fala, não, vou te levar pela oferta de amor. Mas tem vezes que ele dá oferta de desespero, né? Não é oferta de amor, é oferta de desespero. Mas assim, eu sou muito... Cara, teve uma que marcou a gente, que a gente foi, eu fui com a banda todinha pra igreja, não vou citar nomes, mas o pastor veio e nos deu R$30, eu acho, né? E aí eu saí juntando com os meninos da banda, que eu tinha que alimentar essas crianças, aí eu, vamos comer, tu tem quanto? Eu tenho 10, vamos comer uma pizza aqui. Então, às vezes a pessoa, hoje não, hoje, graças a Deus, eu não vou mais, por mais que seja por oferta de misericórdia, eu não saio da minha casa assim, sem a despesa dos meus meninos, da produção, porque agora eu tenho uma equipe a pagar e ninguém vai de graça. Então hoje eu não saio assim, vou pela oferta, mas tudo bem alinhadozinho, porque hoje, graças a Deus, Deus
tem me levado. E é isso, cara. Quem vive da obra, às vezes, quando você estoura, que você cobra 20, 30 mil reais, não é o meu caso, que isso é o meu projeto, Deus sabe, eu não tenho valor, mas é justamente por conta dessas coisas que acontecem, né? As pessoas não valorizam, e quando você dá um boom, as pessoas passam a te valorizar, né? Tem que ter o mínimo, né? É que as pessoas esquecem que o músico come, né? O músico se alimenta. E marcou muito a gente, até hoje a gente está às vezes no restaurante massa, um restaurante legal, e a gente lembra, né, do dia que a gente estava pedindo dinheiro para comprar uma pizza que não tinha. Não, mas isso serve para deixar mensagem para alguns pastores. É real isso, gente. Isso é real. Não é nem cobrando, mas a gente solta algumas polêmicas aqui. Se você entrar lá na nossa bio no Instagram, vai dizer quebrando tabu. Eu não quero entrar em polêmica. Não, mas gente, é verdade. É verdade porque às vezes as pessoas pensam que o cantor e o músico ele só vai lá tocar e pronto. Só que o músico ele tem, um exemplo, o Vitor tá aqui com violão, tem a corda do violão. O músico tem, por exemplo, tá transportando um violão, se danificar um violão, um instrumento hoje é caro, é caríssimo, um instrumento bom hoje é caríssimo. E nós aprendemos que tudo para Deus é com excelência. Nós não vamos usar um instrumento medíocre para servir ao Senhor, nós vamos buscar algo bom para servir ao Senhor, excelente para servir ao Senhor. Então os pastores compreendam. Existem pessoas que cobram preços exorbitantes, nós sabemos disso. Sim. Mas compreendam que hoje existe uma despesa. Existe um músico que tem família, um cantor que tem família. E talvez ir para sua igreja, ele está deixando um serviço dele que pode dar uma renda para ir servir na sua igreja. Então os pastores precisam compreender essa questão. E depois que você, igual hoje, graças a Deus, eu tô com uma agenda bem apertada, muito boa, e as pessoas às vezes te criticam e falam que você tá boçal, que você tá se achando pelo fato de você ter uma linhagem. Então, assim, eu não cobro de verdade, minha equipe tá aqui, mas eu cobro a despesa, é o mínimo que eu posso fazer. Eu não vivo hoje dependente da indústria gospel, eu tenho a minha empresa, então é indiferente para mim, eu vou da mesma forma, né? Se o pastor me ofertar, eu vou, se não ofertar, eu vou também. Mas é algo que você também precisa. Tem lugares que a gente vai que o cara não oferece nem água. Então você, sabe, é muito complicado. Mas eu já passei dessa fase. Tem que alimentar os meninos, né? Tem que alimentar os meninos. Aquele menino ali não tem cara de que come muito, não. O quê? Um ensaio que ele termina, que ele vai pro ensaio, ele já fala, tô com fome. Quando sair do podcast, ele vai falar, tô com fome. Não é mal, tá? Não fale, fica à vontade. Mais que seja, a gente vai também para adorar, só que como a gente tá sendo lá, a gente tá sendo pago para estar lá, entendeu? Verdade. Tipo assim, a gente não vai, ele não leva músico de graça, com certeza, mas a gente tá sendo pago, a gente tá trabalhando para estar naquele local. E uma regra que a gente tem, nós somos amigos quando a gente tá da porta de fora da igreja para fora. Dentro da igreja, eu sou seu parceiro de trabalho, então não quero gracinha, não quero piada. Da mesma forma que eu te respeito, eu quero que você me respeite dentro da igreja. Eu carrego muito com a minha turma isso. Eu sou a Naur, amigo deles aqui, mas entrou lá, eu sou profissional, eu sou cantor, então eu respeito eles como músico, eles me conhecem num olhar, já estão quase 5 anos comigo, um olhar que eu dou, eles já sabem. Então, se eu gostei, não gostei. Então, assim, eu carrego muito profissional. Eu prezo muito isso. Você entra lá no meu perfil, é bem profissional. Eu aprendi eu sou empreendedor, então eu carrego meio que isso para o bem e para fazer o melhor para Deus, cara. Eu não gosto de fazer nada mal feito. Elogio sua banda recebe muito elogio justamente por causa disso. Justamente por isso, porque a gente sabe entrar e sabe sair. Eu pego no pé deles, porque eu falo, cara, vocês vigiem, porque hoje vê que é músico, né? Vê que é músico, bonitinho, arrumadinho, solteiro, aí começa as... Se eu ver por aí agora, eu já tiro a foto. Tira e já me manda. Tenho o contato dele já. Eu vou nem dizer que o Edson me passou uma... Não, deixa isso lá, mas se ver, pode me falar. Mas isso voltou àquele assunto do início também, né? Que meu pai falou pra mim já, quando eu era mais novo e tal, já saiu algumas conversas de mim no tempo da escola.
Ele falou, olha, não tá sabendo. você tem que cuidar, não é do seu nome, você tem que cuidar do meu nome. Porque você não vai falar, o Vitor tá fazendo coisa ali. O filho do irmão Zezinho tá fazendo coisa errada ali. E é o que eu falo. E a mesma coisa juntamente eu já tirei. Vários músicos meus já passaram um bocado. Tem uns que já tá 4, 5 anos comigo. Mas assim, eu falo, cara, vocês vigiem, porque não é o seu nome. Os pastores vão falar, não é, é o músico do Anaú. É o músico do Anaú. Eu tenho essa mesma preocupação, sou filho de pastor. Meu pai é falecido, minha mãe hoje pastora. E eu tenho a preocupação de, quando eu vou para um lugar, há um tempo atrás, eu acho 2 anos, 3 anos, eu passei por uma situação aqui, em Arapiraca. E o Edson, pra você ter uma ideia, o Edson se tornou meu amigo mesmo na situação que eu passei. O Edson me ligou, disse, onde chegou em Arapiraca, eu estava em viagem. Chegou em Arapiraca, me chamou, vamos conversar. Graças a Deus a gente não foi para uma praça para conversar, senão ele ia só chorar. Mas... E eu ia a Maceió, ainda perguntei, né? Você tá onde aí? A situação, né? Essa fase assim de imagem é muito difícil, é muito complexo, sabe? Porque hoje eu vigio muito. Na minha casa só vai quem é meu amigo. De verdade, eu conheço inúmeros pastores, mas na minha casa eu só levo realmente quem é meu amigo. Se eu conheci vocês, eu senti uma energia como eu estou sentindo aqui de pessoas leves, pessoas íntegras, eu levo na minha casa. Um café. Não, para com isso. Digamos, porque eu acho que... Vamos olhar para o espírito, né? Se olhar para o físico humano mesmo. E se eu pegar a intimidade, eu te chamo de Timão, cara. Não, mas é engraçado, gente. O Edson vai pregar na minha igreja, aí, Marcos, puxa aí o fundo musical e naquele momento você sobe com louvor. Olha! Aí quando eu falei assim, não, e eu tava lembrando disso, eu tocando aqui do nada, meu Deus, parece Timão e Pumba. Não, e sério, e eu não consegui puxar o louvor na hora que precisava, porque eu disse, meu Deus. Eu ontem ministrando lá na festividade da igreja dele, e eu de lá do altar, eu dizia, esse cara não vai cantar não, ele não acredita não, e ele tocando aqui, e olha pra mim, terrível, e ele no final disse, Marcos, aquela. Até ele lembrar aquela. Até eu lembrar. Na minha cabeça só tava Timão e Pumba. Rapaz. Timão e Pumba. Eu já tava pensando nisso. Eu olhava assim pro lado e disse, meu Deus, eu tenho que tirar isso da cabeça, rapaz. Mas é isso mesmo, a gente tem que ter um foco, né? Hoje eu não quero perder meu foco. O Jean já falou 300 vezes ali. Agora vai. Pode falar. Eu não quero perder meu foco. Teve um tempo que eu quis parar. Parei na realidade, eu tinha bateria, baixo, guitarra, tinha minha banda toda completa. Eu falei, cara, não quero mais. Não, vou ter uma empresa, não preciso disso aqui. É muito estresse desnecessário. Mas daí Deus começou a apertar, porque eu achava que eu tinha uma empresa muito bem estabilizada e Deus começou não, você só vai prosperar se você fizer para mim. Já parou para perceber? Se é empreendedor, você vai entender isso aqui. Todas as vezes, eu já acho que eu inventei 1, 2, acho que 3 negócios já. Mas todas as vezes que eu tô focado mais no meu negócio do que na obra, as coisas apertam no negócio. Isso aí. Isso é verdade. Todas as vezes que eu digo, não, a empresa agora ela vai estancar, eu vou trabalhar aqui nem que seja 24 horas, começa a apertar. Eu tive uma experiência agora com um funcionário meu que trabalhava comigo, que ele já perdoei, mas me deu um prejuízo de quase 100 mil reais. Tem o quê? 4 meses, né, Vitor? 4 meses. E eu olhei assim e falei, meu Deus, de novo? De novo? Quantas vezes eu vou ter que me reinventar, cara? De novo. E aí eu conversando com o Vitor, falei, cara, me dá 3 meses apenas, que eu sei do Deus que eu sirvo e foi assim, eu foquei nas coisas de Deus, eu esqueci do meu problema, de verdade, eu esqueci, não fiquei preso naquilo ali, falei, eu tenho um Deus que é dono de tudo, dono do universo, Ele é dono da minha vida, e Ele vai me ajudar. E assim, hoje eu paro e falo, caramba, tá dando certo, porque eu foquei os meus olhos para as coisas de Deus. E a Bíblia diz que as bênçãos, elas correrão atrás de você. Não é eu que tenho que correr atrás das bênçãos, é ela que tem que correr atrás de mim. Então, cara, é sobre isso, é sobre você entender um Deus que tudo pode. Se as pessoas vissem um Deus da forma que eu vejo, um Deus que ele abre portas onde
não tem, ele faz por quem não quer. Ele é Deus, cara. Então eu foquei e eu falei pra ele, mano, eu tava, vamos dizer, apagado, né? Eu tava nas minhas redes sociais, minha vida, mas eu tava sem foco. E aí quando eu foquei, as coisas aconteceram. E só Deus. É Deus e é Deus e é Deus. Marcos, para finalizar, ô Jean, põe aí a logo do nossos patrocinadores. Quero agradecer a EB Projetos em Gesso, tá? Tá nos apoiando aí nesse projeto. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Edson, né, Marcos? Nosso irmão Edson Barros. Em nome de Jesus. Quero agradecer também a Elissandra Lima, Arquitetura e Interiores, tá? Se você precisar projetar aí do quarto à sua empresa, pode ter certeza que é uma das melhores do estado de Alagoas. Atende fisicamente em Maceió e aqui em escritório próprio em Arapiraca e faz projetos online aí, consultorias online para todo o Brasil, tá? Então, que Deus continue abençoando. Tem outros patrocinadores para a gente colocar, acabei esquecendo de colocar essa semana, mas meu amigo Jeremias vai me entender em nome de Jesus. Mas para a gente finalizar, Anaú, o tempo já foi embora aqui, estourou o tempo, estourando. Mas deixa eu me organizar aqui. Vai fazer o seguinte, o que você deixa uma mensagem, principalmente para o pessoal que está iniciando na música gospel, né? A gente sabe que tem muitos garotos aí que tem esse sonho, que quer porque assim, às vezes tem até o dom, né? Sim. Não é o meu caso, mas tem alguns que têm o dom e precisam desenvolver esse dom. Só que como você enfrentou até hoje e vai enfrentar, essa é a lógica de ser cristão, passa por muitos momentos difíceis. Queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens que estão ingressando na música gospel, das oportunidades, entre aspas, também que vão aparecer, é lógico, como você citou aqui, e de como ele se manter ali regrado, né, na presença de Deus, sabendo que no momento certo Deus vai fazer com que o projeto se concretize, de que o sonho, a promessa se realize. Então, olhando para essa câmera aqui, você deixa essa mensagem, vou fazer um corte dessa mensagem, Marcos. Eu quero deixar aqui para vocês jovens que me acompanham, todos nós temos os nossos desertos, todos nós temos as nossas lutas, e eu vou deixar claro aqui para você que não deixe de confiar em você. Não coloque suas expectativas em tal cantor. Ah, tal cantor vai me ajudar, tal pessoa vai me ajudar. Não. Seja você a sua maior inspiração. Você tem um sonho, você tem um projeto, seja você a sua maior inspiração. Não pare, mesmo que venha a luta, não pare no meio do caminho. Mesmo que você pense em desistir, mas você vai ouvir isso, você vai desistir de desistir. As dores que você vai passar, vai servir de remédio para alguém amanhã. Então, assim, acredite em você, não pare, não desanime, não deixe de acreditar em você, porque quando você acredita em você, você atrai, e você atrai a presença de Deus. E quando você atrai a presença de Deus, você atrai coisas boas, então tudo vai se resolver. Quando você atrai Deus para a sua vida, quando você atrai Deus para o seu projeto, tudo acontece, assim como aconteceu comigo, quando eu comecei a atrair, quando eu comecei a acreditar ainda mais no meu projeto, ainda mais na minha música, tudo aconteceu. Então, assim, não pare, não desanime. Eu tenho que falar isso para você. Quando você pensar em desistir, você vai desistir de desistir. E é sobre isso. Marcos, finalizar com louvor. Sobrevivi ou outro? Quem manda é você. Já tá? Quem manda é você. Então bora. Sobrevivi. Deixa Vamos só lá. finalizar. Pessoal, quero mais uma vez agradecer a todos vocês, tá? Hoje a gente fez algo de maneira extraordinária aqui. Foi muito legal. Quero agradecer a participação do Vitor, que está aqui também. Agradecer o Malta, que está ali também. O Malta é da produção, é? Ele é meu produtor de imagem. Por isso que eu ando bonitinho assim. Alinhado. Agradecer o Vitor, o Jean, que está ali nos bastidores. Jean é quem mais trabalha aqui, né? Eita, ô Jean. Já é o único que trabalha. Agradecer a todos vocês. É aquilo que a gente sempre diz. Gostou? Curta, compartilhe, comente, mande para o pessoal. Eu
tenho certeza que edifica a vida de muitas pessoas. Eu recebi uma mensagem na semana passada de um corte que a gente fez aqui, a gente posta no YouTube, mas a gente faz aqueles cortes e posta no Instagram. E alguém compartilhou um corte desse do pastor Cristiano Tenório, e a pessoa veio responder no privado, disse: meu irmão, recebi esse corte aqui, foi maravilhoso, estava em ponto de desistir de um projeto que ele tinha, mas a mensagem aqui impactou a minha vida, a mensagem tocou na minha vida. Então isso é Deus, e nós como servos de Deus, como instrumentos de Deus na terra, nós temos este poder, né, de impactar vidas, de restaurar vidas. Uma alma que está abatida e de repente em uma mensagem a gente consegue fazer com que esta alma volte a florescer, que essa alma volte a se sentir bem, né, Marcos? É verdade. Rapaz, o que foi interessante nesse corte era justamente sobre uma composição, que ele ia lançar um louvor, uma canção, né? O rapaz ia lançar uma canção e graças à mensagem que ele recebeu, através dos cortes, ele disse: eu estava a ponto de desistir. Ele falou dessa forma: estava a ponto de desistir de lançar, mas depois de ouvir isso, eu não vou desistir, eu vou continuar. Então que nós oramos para que esse podcast, que as pessoas que nós estamos trazendo aqui, edifiquem vidas, desde o empreendedor cristão. Graças a Deus o Naú tem um testemunho dele de empreendedor que nós vamos chamar para falar só sobre isso. Quebrando essa mística, né? Que as pessoas têm isso na cabeça, e a gente está tentando trazer justamente isso, que o cristão ele pode ser abençoado financeiramente, pode prosperar. Que ele pode prosperar, que ele pode crescer. Essa mística de que não, o rico não vai ser salvo, não. Dinheiro não é pecado nenhum, irmãos. O problema está quando você deposita o seu coração no dinheiro. Jesus disse: olha, onde tiver o teu coração está o teu tesouro. Então, o problema está nisso. Não tem problema nenhum você ser rico. Se a gente parar para analisar o nosso irmão Jó era um dos homens mais ricos da sua temporada. Mas ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal, justo. Então é isso que a gente precisa ter. E quanto mais abençoados nós formos, mais nós vamos conseguir abençoar. Eu acho incrível. Eu acho incrível você chegar a poder ministrar em um lugar e você dizer: irmão, pega a oferta e coloca no lugar, porque assim, não é desfazendo da oferta, é porque você naquele momento não tem essa necessidade, porque Deus tem lhe abençoado de uma outra forma, Deus tem lhe abençoado de uma outra maneira. Esse podcast é justamente para isso. A gente vai trazer cristãos aqui, empreendedores, pessoas que estão na luta ali e estão buscando uma vida melhor. E graças a Deus, Jesus abre as portas. Jesus abre as portas. Nós já chegamos aqui com cantor, pregador, político, pastor, até político aqui. E a gente causou uma mobilização aí no meio político. Tem político que quer vir, viu? Glória a Deus por isso. Mas é bom. Os irmãos, deixar também, né? Os irmãos que têm falado com a gente aí, irmãos, é porque a gente tem uma agenda já que já está marcada aí há alguns meses. E assim, quando for surgindo a oportunidade, a gente vai agendando. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, tá? Principalmente o pessoal do meio político. Quando chegar ano que vem, né? E vai estar no acervo da política, a gente vai trazendo vocês aqui, vamos abrindo as portas, né, mano? É verdade. Mas, vai falar? Vai falar? Fala. Eu vou deixar um versículo que Deus falou comigo. Eu estava em Porto Alegre, foi quando eu tive esse prejuízo recente que eu falei. Quando eu tive esse prejuízo recente, Deus falou comigo nesse versículo e me deu uma música, que está em Jó 5:18. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Então, aqui é bem claro que mesmo que você se sinta ferido, Deus está dizendo para você: foi eu que abri a ferida, mas sou eu que vou cicatrizar a ferida. Eu não sei qual é a ferida que está na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, mas eu quero dizer que tudo que acontece é Deus que permite. E Ele está dizendo para você: eu permito o vento, mas depois acalmo. Permito a ferida, mas depois eu saro. Eu entro nessa guerra para te defender. E a partir de agora eu tô curando você. Aleluia. Ele está dizendo para você: eu permito o vento, eu permito a ferida, mas sou eu que faço a cicatrização e sou eu que
paro tudo. Eu paro o vento, eu paro tudo, eu paro a tempestade por você. Sem mais o que falar, né, Marcos? Senão a gente vai para meio-dia, o Jean. Mas o Jean tá sendo abençoado. Obrigado, tenho viu? certeza que dos podcasts, esse daqui toca na alma, Jean. Toca na alma. Eita! Feliz. Anaú, muito Muito obrigado. por ter Eu vindo que aqui, agradeço. meu irmão, viu? Eu quero voltar, viu? Vai. A gente vai marcar um outro dia aí. Vai ser difícil só suas agendas permitindo, né? Não, oxi. Mas eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando ainda mais o nosso Obrigado. ministério. Muito que as obrigado. mãos do Senhor ela possa continuar sobre a vida de vocês, da banda Obrigado. dos meninos Deus que abençoe. fazem parte. Sei que tem outros aí que fazem parte, que Deus abençoe poderosamente. E que, assim, cada porta que se abra seja por Deus. Amém. Cada porta que se abra sobre a sua vida seja da parte de Deus. E tenho certeza que logo mais vai ser difícil de agendar. Né, Amém. Marcos? Eu Em nome creio. de Jesus. E a gente vai estar aí. Pessoal, Marcos. Gente, paz e graça a todos. Que Deus abençoe as vossas vidas. Deus abençoe a sua vida na Vitor, Obrigado. toda a produção Malta. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui às ordens, viu? Amém. Estamos aqui para servir. Somos um canal de bênção. Vocês, Amém. assim como vocês são um canal de bênção, em nome de Jesus vai edificar muitas vidas que vão ouvir esse podcast hoje lá na nossa plataforma, no Spotify, no TikTok. Em nome de Jesus, nós vamos jogar no Deezer, em nome de Jesus. Estamos com E essa vamos dificuldade. compartilhar, viu? Vamos compartilhar. É a Deus história. abençoe a todos, gente. Jean, Deus Jean, abençoe, Jean. obrigado, Sempre viu? nos Vai ajuda. ser a Jean vida tá do aí. Jean, né? Deus Pessoal, mais abençoe. uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos. Se quiser finalizar com sobreviver aí 30 segundos, né, Jean? Pra ficar aquela... Bora? Deus me fez chorar pra entender o choro de alguém. Todas as vezes que doeu eu aprendi também que quando eu sobrevivo à dor eu posso ser remédio pra alguém. Eu sobrevivi e isso prova que é possível vencer. E quem te vê vai desistir de desistir, porque eu sou prova que Deus existe sim. Ei! É só olhar pra mim. Oh, quem te vê vai desistir de desistir.